Bom dia, professor. Bom dia, professora. Domingão de frio e chuva aqui em São Paulo. Enquanto a gente espera uma janela de oportunidade para fazer o nosso treino de corrida, eu resolvi gravar um vídeo rapidinho aqui para você aí que quer encher a sua agenda, para você que quer ser acima da média, né? Fora da boiada, como eu falei para vocês naquela aula durante a semana. E aí, vou começar o vídeo aqui fazendo para vocês uma pergunta que eu costumo fazer para os meus alunos, que eu costumo fazer para minha família, para meus filhos, né? Como é que você quer ter um resultado diferente fazendo sempre a mesma coisa? Seja no seu treino, seja na sua vida profissional, com a sua esposa, com seu marido, com seus familiares e também com a sua agenda. Como é que você quer ter uma agenda cheia, se hoje ela é vazia e você quer continuar fazendo sempre o que você está fazendo, não quer mudar nada nela, na sua rotina, né? Nela, a sua rotina. Se a sua agenda está vazia e você continuar fazendo exatamente o que você já faz, pode ter certeza, ela vai continuar vazia. Ah, mas Fabrício, o que você sugere então? Por onde eu começo? Vamos lá. A minha sugestão sempre vamos começar pelo básico, pelas coisas simples, né? Mas que a maioria dos nossos colegas desconhece, não sabe. Quer ver só? Dá uma olhada, né? Muito se fala hoje da razão custo-benefício de um determinado exercício. E aí é legal a gente entender o que representa, né, efetivamente esse custo, né? Traduzindo lá para os nossos treinos ou para as nossas aulas, né? O que é esse custo-benefício, né? Isso aí, pessoal, nada mais é do que um indicador do risco de lesão ou a parametrização é, do risco de uma lesão, né? Quanto eu corro de risco de machucar se eu fizer determinada coisa. E aí é interessante observar é, que muita gente é, não sabem assim sequer o que causa uma lesão. Se você perguntar, né, para o seu aluno, para a sua aluna, por que a gente se machuca? Certeza que ele não vai saber te dizer o porquê. Ele vai falar, foi azar, foi fatalidade. É, o fato é, a gente tem como controlar o risco da lesão. A maioria das pessoas pensa que assim, ah, aqui eu vou até colocar muita gente que trabalha com isso, né? Muita gente da nossa área. Ah, a lesão é uma fatalidade. Acontece com quem treina, né? Você já parou para pensar nisso daí? É uma coisa muito louca, né? Você pensar assim que a lesão é uma consequência inevitável do exercício, né? É, e é claro que não é nada disso, né? Principalmente do ponto de vista biomecânico do exercício, né? Ao contrário do que muitos pensam, a lesão não é um ato divino, porque Deus quis. Ela não é uma fatalidade, ela não é. A lesão, pessoal, é o resultado de alguma coisa que a gente fez ou que a gente deixou de fazer, né? Alguma coisa que você fez desrespeitando uma regra clássica, né? Essa regra a gente tem que ter muito clara
no nosso dia a dia, nas nossas aulas. A gente precisa, assim, ó, repetir isso aqui todos os dias na nossa vida de professor, de treinador, né? É, uma lesão só vai acontecer quando você desrespeitar essa regrinha básica aqui, ó. As lesões ocorrem quando a somatória das forças impostas às estruturas do nosso corpo passa o limite da resistência de cada estrutura, e cada estrutura tem uma resistência. O que eu quero dizer com isso, né? Toda vez que um aluno nosso se machuca, a gente tem que prestar atenção, muita atenção, porque alguma coisa saiu do nosso controle. Alguma coisa deu errado nesse sentido aí, né? E hoje a gente vive uma pandemia, uma pandemia de lesões, todas elas, ou a maior parte delas, fruto desse erro básico que a gente desconhece, né? Que muitos aí dos nossos colegas desconhecem ou ignoram. E isso é uma coisa que a gente tem que todo dia prestar atenção. E aí eu vou trazer para vocês um dado curioso, que é o seguinte, vamos lá. Tá aí, ó. Olha só a quantidade de gente que se machuca, né? Se você olhar nos dados aí do treinamento de força especificamente, você vai ver que a expectativa de uma lesão, da pessoa se machucar treinando, chega até 30%. Isso do pessoal que faz treino de força ou a musculação. 30%, pessoal. E são dados assim, mais recentes, né? Da época que o treinamento de força já estava bem difundido. E aí, se você olhar para os dados da corrida, que está ali no cantinho inferior, ali, ó, você vai encontrar também em estudos recentes e até em estudos mais antigos um percentual de lesão bastante considerável, né? Na casa aí entre 20 e 80% das pessoas que praticam esse tipo de atividade. Ah, mas é claro, né? A corrida machuca muito mais porque é uma modalidade de alto impacto, Fabrício. E mas isso machuca mesmo, né? Então, assim, só para vocês terem uma ideia do tamanho dessa besteira que eu acabei de falar, que muita gente fala por aí, numa corrida mais acelerada, né, mais intensa, o nosso aparelho locomotor, especificamente o nosso joelho, recebe uma sobrecarga do nosso peso multiplicado por 4. Caramba, por 4, olha aí, falei pra você, machuca mesmo, não tem como não machucar. Nossa, você pega o meu peso corporal, multiplica por 4, olha só a sobrecarga que o meu joelho está recebendo, né? Que coisa grande, né? E aí, para vocês terem uma ideia, para vocês terem um dado comparativo em relação a quanta sobrecarga o nosso joelho é capaz de aguentar, no salto triplo, quando o atleta dá o segundo salto, naquele momento, o joelho dele recebe uma sobrecarga na importância de 20 vezes o peso corporal, pessoal. 20 vezes. Então, assim, na corrida, 4 vezes. No
salto triplo 20 vezes. Não tem como a gente falar que a corrida é um esporte de altíssimo impacto. Vocês concordam? É 4 contra 20. Nosso joelho aguenta 20. Né? Se a gente faz 4, não é nada, não é nem metade do que ele aguenta. E aí eu vou mostrar para vocês um estudo bem legal que foi feito com animais, especificamente com porcos, porque a estrutura da articulação, né, do joelho deles é muito semelhante com a do nosso joelho, né? Vou jogar na tela aqui para vocês. Vamos lá. Olha que legal isso daí. É, a minha imagem cobriu ali, mas eu vou traduzir para vocês, né? O que que foi feito aí? É, eles pegaram, eles queriam saber o quanto que o treinamento de corrida que causava ali de impacto ou remodelava as estruturas do joelho. Então eles colocaram o porquinho para correr entre 6 e 8 quilômetros por hora, é isso que tá encoberto ali, sendo que eles tinham que completar aí 40 quilômetros na semana, certo? Depois que eles cumpriam o estudo, ou o tempo necessário que eles pré-determinaram, eles sacrificavam o porquinho e aí eles iam analisar a estrutura do joelho deles. E o que que eles concluíram? O treinamento de corrida, o treinamento de corrida causou o aumento da área de secção transversa do ligamento. Ou seja, deixou o ligamento do joelho mais espesso, certo? Causou junto com isso um aumento da resistência mecânica à tração. Ou seja, toda vez que você traciona o ligamento, se ele for mais forte, menor é a probabilidade dele estourar, certo? Isso treinamento de corrida, que todo mundo fala que é ruim para a articulação, olha o benefício positivo que ele traz para o nosso joelho, a articulação do joelho, certo? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com os conceitos, né? Ou os pré-conceitos que existem aí na nossa área, né? O fato é que nenhuma atividade é imune à lesão. E trabalhar com pessoas que se machucaram, como eu falei para vocês na aula dessa semana, é um grande filão. Pode ser a virada aí na chavinha de vocês. Chavinha para encher a agenda. Lembra disso. Lembra disso. Quando você pega alguém que gosta muito de fazer exercício e que tá parado, essa pessoa tá enlouquecida, assim, porque ela tá privada daquilo que ela mais gosta e que traz uma sensação de bem-estar. E aí a gente volta, né? A gente deixa essa pessoa em condições de fazer novamente a atividade física que ela gosta, ela eternamente vai ser grata e vai indicar a gente para outras pessoas. A simples possibilidade dela voltar a fazer exercício é super estratégica, assim, para a gente ter indicação, para a gente aumentar a nossa carteira de clientes, para a gente ir compondo a nossa agenda e aumentando o número de aulas. O que que a gente precisa estar muito preparado para isso? A gente precisa estar muito preparado
para quando esse aluno chegar, porque qualquer deslize a gente perde esse aluno, porque ele já vem lesionado. Se a gente não prestar atenção naquela regrinha lá da sobrecarga que eu mostrei para vocês no começo aí do vídeo, a gente vai fatalmente lesionar esse aluno, ele vai voltar a se machucar e aí fica mais difícil de encher a agenda, certo? Então, assim, esses dados que eu mostrei para vocês, esse cenário todo aí, é o que caracteriza o século em que a gente vive, né? É o cenário que a gente se encontra atualmente. E aí eu volto a dizer para vocês, né, que tem uma preocupação genuína e grande assim com a formação de vocês como professor, como treinador. Presta atenção. A maioria dos nossos colegas não está antenado nisso que eu falei. A maioria dos nossos colegas ainda está parado lá na década de 80. Eles ainda pensam em um aluno que já não existe mais. A gente precisa começar a pensar, a gente precisa começar a olhar com uma outra perspectiva, uma, uma perspectiva um pouco mais abrangente. Toda vez que eu falo isso, eu não posso deixar de dar ênfase naquelas pessoas que se machucaram. E como eu falei para vocês, pode ser a grande virada na chavinha, na vida de vocês. Porque hoje em dia, pessoal, isso aí é um grande filão. E é um filão que o Zé Ruela não consegue entrar. Ele não tem o conhecimento necessário para trabalhar com esse tipo de pessoa. Se você conseguir alguém que gosta de fazer supino, por exemplo, ele não está podendo fazer o supino porque está machucado, voltar a fazer o supino, você vai mudar a vida dessa pessoa, você sabe disso. Um outro problema que a gente tem na nossa área é o problema de controlar a sobrecarga pelo sentimento. Ah, como assim, Fabrício? Pelo sentimento. Pela dor, pessoal. As pessoas pensam que o simples fato de realizar o exercício sem dor, tá tudo lindo. Né? Então, meu aluno não sente dor, toca o pau que não tem problema, pode fazer o que quiser. Isso daí leva ao quê? Nos leva a crer, né? Que a dor é um excelente termômetro para indicar um problema ou uma lesão, né? Então, olha só o que interessante isso daqui que eu vou mostrar agora para você. Dá uma olhada nessa revisão aí sistemática de literatura, é bem bacana. Olha isso. Vamos lá. Vamos traduzir o que está aí. Isso daí foi um estudo publicado em 2015 em uma revista, né, que é destinada a discutir achados por imagem, né? No caso aí, lesões discais. Se você for pensar, hoje em dia, esse é um problema de alta prevalência. O que eu quero dizer? Cada vez mais presente na sala de musculação. Cada vez mais aluno com problema de coluna chega na nossa mão. E a gente tem que estar preparado para isso. Você tem que estar preparado para isso. Você tem que ser diferente, acima da média, fora da boiada, né? Então vamos lá. O que essa meta-análise fez aí? Eles listaram 379 estudos que falavam sobre degeneração da coluna. Óbvio, diagnosticado por imagem, o que é bastante comum, né?
E assim, de novo, é cada vez maior o número de pessoas com problema na coluna. Aí eles vão fazendo os filtros que as metas-análises fazem, eh, e aí eles começam, né, a excluir aqueles estudos que não obedecem a um determinado critério. Tiraram 300 logo de cara, depois tiraram mais 21 e acabaram com esses 33 artigos aí, 3.110 casos, pessoal, que tem informações, olha só, super válidas a respeito de problema de coluna. E esse resumo aqui é bem curioso, é bem bacana, porque ele apresenta dados com pessoas de 20, 30, 40, 50, 70, 80 anos de idade. Olha que louco isso aqui. Olha que coisa legal. Se você pegar um adulto jovem e presta atenção, porque isso é importante, presta atenção. Se você pegar um aluno, um cara novo que chega na academia para treinar com você e que teoricamente você não espera que esse aluno que tem 20 anos de idade esteja machucado, né? Fala, não, tem 20 anos não tem nada ainda, né? Você não espera muita tragédia na vida dessa pessoa. Você vai ver que metade desse grupo, metade, já apresenta indícios de ter uma degeneração discal, certo? O aluno novo. Ah, mas o que significa isso, Fabrício? Significa que você já tem um indício de dano que, assim, num futuro pode virar um problema, né? É, mas ele tem o problema? Não, é um indício de que isso pode evoluir para um problema pior, certo? Você tem que concordar comigo ali, ó, 52%, pessoal, desse aluno novo. É um índice bem alto, é uma prevalência bem alta, certo? E se você mudar lá para a faixa etária dos 50 anos de idade, você vai encontrar um aumento absurdo para 80%. 80%, pessoal. 80% já tem um sinal de degeneração discal, certo? 50 anos de idade. Quanta gente, quanto aluno com 50 anos de idade você tem, né? Que chega na nossa mão. E aí eu aproveito para a oportunidade para alertar você, né? Hoje em dia tá super na moda, é super comum, na verdade, né? Fazer ressonância para qualquer coisa. Então, a probabilidade de um aluno chegar para você, né, já com aquela cara de triste e falar, ó, vou ter que parar de treinar, porque a minha ressonância mostrou que eu tenho uma degeneração discal. É uma coisa assim, altíssima. A probabilidade de chegar um aluno para você nessa situação é muito alta, né? E aí, vamos dar uma olhada numa coisa mais grave, que é lá, ó, a fissura do anel fibroso. A fissura do anel fibroso já é um marcador importante de uma herniação de disco que a gente fala, né? Aqui você já tem uma lesão consolidada. 30 anos e 20% já apresenta sinal disso daí. Aos 50 anos, pessoal, aumentou um pouquinho, foi para 23. E entre os mais experientes lá, chega a 27%, 70 anos de idade. A gente tem alunos, eu tenho um aluno com 70 anos de idade, então ele tem uma probabilidade, um índice ali de 27% de já ter uma hérnia de disco. Isso quer dizer que um terço das pessoas nessa idade aí, um terço,
tem hérnia de disco. E aí você me pergunta, Fabrício, mas o que tem a ver com o assunto que você estava falando, né? Você estava falando sobre controle de sobrecarga, você estava falando sobre controlar os parâmetros, ficar atento, e do nada você mudou o assunto e entrou falando de coluna, né? O que tem a ver controle de sobrecarga, sentimento de dor, coluna, que tem a ver uma coisa com a outra, né? Então assim, ó, lembra que eu falei para vocês que muita gente simplifica o controle de sobrecarga, achando que dá para controlar pela dor? Ah, não sente dor, toca o pau, que não tem problema. Então é assim, pessoal. O que esse estudo tem de mais curioso? Essa revisão sistemática e de literatura tratou da degeneração discal, mas para uma população muito especial. Ah, mas Fabrício, quem que era essa população tão especial? Pessoas assintomáticas, pessoal. Pessoas que não sentiam desconforto. Pessoas que não tinham nenhuma limitação gerada pela dor. E aí, se você é um professor que não está preparado, que não tem essa informação e vai controlar os exercícios e vai controlar a sobrecarga do seu aluno pela dor, olha o que você vai fazer, olha o que você pode gerar de consequência na vida dele. 3.110 casos, tá lá, ó, de pessoas que não sentiam dor, já com hérnia de disco, certo? Então você pode estar trabalhando lá com várias pessoas na faixa dos 30 anos e a cada 5 deles, desses alunos, já pode ter problema e não sentir dor. Quando você pega aí perto da casa dos 50, um a cada 5 dos nossos alunos já pode ter uma hérnia de disco, uma fissura de anel fibroso. E a gente tá tranquilão. Tá tranquilão por quê? Porque ele não sente dor. Então assim, a gente tem que estar muito atento a isso. A gente não pode navegar em águas desconhecidas. O fato dele não sentir dor não quer dizer que ele não tenha um problema. Por isso que eu sou cauteloso com os meus alunos na hora de prescrever alguns exercícios, certo? E se você pegar o pessoal da faixa etária dos 70 anos de idade lá, um a cada 3, pessoal, um a cada 3 tem hérnia de disco e não sabe. E aí você coloca o cara para agachar com barra nas costas, com a barra guiada. Eu tô cansado de ver pessoas nessa idade fazendo stiff na academia que eu treino, na academia onde eu dou aula. Um a cada 3 tem hérnia de disco, certo? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse negócio de que se o aluno não sente dor, toca o pau porque ele não tem problema. Porque isso é uma grande bobagem, é uma grande armadilha, certo? Eu falei para vocês que eu tenho como grande objetivo desviar vocês da armadilha para vocês chegarem à agenda mais cheia mais rápido, certo? Então, assim, tá aqui um vídeo rapidinho. Eu já falei, eu não tenho como me aprofundar muito mais do que isso, porque seriam horas e horas e horas de vídeo. E aí não dá. Ficaria uma coisa muito extensa. Mas isso daqui traz para vocês, assim, dá uma pincelada aí, dá uma ideia
do risco que a gente corre se a gente não for acima da média e não correr atrás da informação. Se a gente não se preparar para dar aula, certo? Bom domingo para vocês, boa semana, bom trabalho, muito legal falar com vocês. Espero, na próxima semana, de novo, vou soltar um vídeo com mais uma, assim, pincelada de alguma coisa que eu acho que vai fazer a diferença para você encher a sua agenda. Vamos cuidar dos que a gente já tem. Se a gente cuidar bem, eles vão trazer outros novos alunos para a gente. E quando chegar o verão lá, quiçá a nossa agenda dobrou, certo? Boa semana, pessoal. Obrigado pela atenção e um grande abraço.